Eu passei anos atendendo homens no consultório que chegavam com aquele olhar cabisbaixo, a voz baixa, tentando disfarçar o constrangimento ao falar sobre algo que estava destruindo a confiança deles por dentro. Eles vinham com exames, com receitas de outros médicos, com promessas de soluções rápidas que nunca funcionavam de verdade. E sabe o que eu percebi depois de tanto tempo? Que a maioria estava tratando o sintoma, mas ignorando completamente a raiz do problema. Eu mesmo fiz isso no começo da minha carreira, até que comecei a observar um padrão estranho em pacientes que melhoravam sem usar nada do que eu havia prescrito. Eles estavam fazendo algo diferente, algo que a medicina convencional não estava ensinando. E quando eu finalmente entendi o que era, tudo mudou. Hoje eu quero compartilhar com você algo que pode parecer simples demais para ser verdade, mas que tem fundamentos tão sólidos que eu mesmo passei a recomendar depois de ver os resultados com meus próprios olhos. Não é remédio, não é tratamento caro, não é nada que precise de receita ou de autorização de plano de saúde. É algo que está ao alcance de qualquer pessoa, mas que pouca gente conhece da forma certa. E o mais impressionante é que isso não surgiu agora, não é moda, não é tendência passageira. Isso já era usado há séculos, mas foi esquecido, ignorado, deixado de lado enquanto a indústria farmacêutica crescia vendendo soluções temporárias. Existe uma forma natural que muitas pessoas estão usando para melhorar isso, e ela está no primeiro link da descrição e no comentário fixado. Vale a pena ver enquanto ainda está disponível. Antes de eu te contar exatamente o que é, preciso que você entenda uma coisa muito importante. Quando um homem começa a sentir que algo não está funcionando como antes, a primeira reação é o medo. Medo de que isso seja permanente, medo de que seja sinal de envelhecimento precoce, medo de que isso afete a relação com a parceira, medo de se sentir menos homem. E esse medo vem acompanhado de vergonha, porque ainda hoje existe um tabu gigante em torno desse assunto. Ninguém quer falar sobre isso abertamente. Ninguém quer admitir que está enfrentando dificuldade. E isso cria um ciclo de silêncio que só piora a situação. Porque quanto mais você evita encarar o problema, mais ele se agrava, mais ele se torna psicológico também. E aí vira uma bola de neve. Eu me lembro de um paciente específico, vou chamar ele de Carlos, que chegou no meu consultório já na terceira tentativa de tratamento. Ele tinha 40 e poucos anos, vida ativa, casado, sem grandes problemas de saúde aparentes. Mas ele me disse algo que nunca saiu da minha cabeça. Ele falou assim, com a voz embargada, olhando para o chão: Doutora, eu sinto que estou perdendo uma parte de mim e eu não sei como recuperar. Aquilo me impactou porque eu percebi que não era só sobre desempenho físico. Era sobre identidade, sobre autoestima, sobre a sensação de estar no controle da própria vida. E foi conversando com ele que eu comecei a questionar tudo que eu havia aprendido na faculdade sobre esse tema. A verdade é que a medicina tradicional trata a disfunção erétil como se fosse apenas uma questão mecânica, como se fosse só uma falha no sistema hidráulico do corpo. E aí vem a receita padrão, aquele comprimido azul, aquele remédio que todo mundo conhece, que promete resolver na hora, mas que não resolve a causa. Ele até funciona temporariamente, mas é como colocar um band-aid em um cano furado. Você até consegue segurar a água por um tempo, mas o vazamento continua lá, escondido, esperando para voltar. E o pior é que esses medicamentos vêm com uma série de efeitos colaterais que muita gente não leva em consideração. Em dor de cabeça, pressão alterada, dependência psicológica e o mais grave, a sensação de que você não consegue mais nada sem aquela pílula. Mas o que ninguém te conta é que existe um fator muito mais profundo por trás de tudo isso, e ele está relacionado com a saúde dos seus vasos sanguíneos, com a qualidade da circulação,
com a capacidade do seu corpo de produzir óxido nítrico, que é a substância responsável por dilatar as artérias e permitir que o sangue chegue onde precisa chegar. E sabe o que compromete tudo isso? Inflamação crônica, estresse oxidativo, má alimentação, falta de nutrientes específicos, excesso de açúcar, vida sedentária, sono ruim, estresse constante. Tudo isso vai minando a saúde vascular aos poucos, de forma silenciosa, até que um dia você percebe que algo mudou, mas não sabe ao certo quando começou. Agora imagina comigo. Se o problema está na circulação, na inflamação, na falta de nutrientes, por que a solução seria apenas um remédio que força uma reação química temporária? Não faz sentido, né? É como tentar acender uma lâmpada queimada aumentando a voltagem. Pode até dar um lampejo, mas a lâmpada continua queimada. O que você precisa é consertar a lâmpada, trocar o filamento, entender por que ela queimou. E foi exatamente isso que eu comecei a investigar. Comecei a estudar nutrição, fitoterapia, medicina integrativa, bioquímica vascular, tudo que pudesse me dar respostas diferentes das que eu já tinha. E foi aí que eu encontrei essa semente. Ela não é nova, como eu disse. Ela já era usada em culturas antigas, especialmente na medicina tradicional chinesa e na medicina ayurvédica, como um poderoso tônico masculino. Mas o interessante é que a ciência moderna, nos últimos anos, começou a validar aquilo que os antigos já sabiam. Estudos mostraram que essa semente tem uma concentração absurda de compostos bioativos, que agem diretamente na produção de óxido nítrico, na redução da inflamação, na proteção dos vasos sanguíneos e até na regulação hormonal. E o mais impressionante é que ela age de forma sistêmica, ou seja, não é só um efeito pontual. Ela melhora a saúde como um todo e, como consequência, melhora o desempenho. Quando eu apresentei isso ao Carlos, ele ficou cético. Ele me olhou com aquela cara de quem já tentou tudo e não acredita mais em nada. Ele disse: "Doutora, com todo respeito, mas eu já tomei vitamina, já fiz exercício, já mudei a alimentação e nada funcionou." E eu respondi: "Carlos, você fez tudo isso de forma isolada, sem entender o que realmente estava travando o seu corpo. O que eu estou te mostrando agora é algo que trabalha na raiz, que destrava o sistema, que prepara o terreno para que tudo volte a funcionar." E ele topou tentar. 3 semanas depois, ele voltou no consultório com um sorriso que eu não tinha visto antes. Ele não precisou dizer nada, eu já sabia. Essa semente tem um nome que muita gente já ouviu falar, mas poucos conhecem o verdadeiro potencial dela. É a semente de abóbora. Sim, aquela mesma que você talvez já tenha descartado ao cortar uma abóbora. Mas calma, porque o segredo não está em comer ela de qualquer jeito. A forma como você prepara, a quantidade, a frequência, tudo isso importa. E mais importante ainda, é preciso entender por que ela funciona. Quais são os mecanismos por trás disso, para que você não fique na dúvida se é placebo ou se é real. A semente de abóbora é riquíssima em zinco, e esse mineral é absolutamente essencial para essa produção de testosterona. Sem zinco suficiente, o corpo simplesmente não consegue fabricar o hormônio na quantidade adequada. E olha que interessante, a maioria dos homens que eu atendo tem deficiência de zinco, mesmo sem saber. Eles nunca fizeram exame para checar isso. Nunca ninguém falou sobre a importância desse mineral. E vão vivendo com níveis abaixo do ideal, achando que é normal sentir cansaço, falta de libido, dificuldade de concentração. Mas não é normal. É deficiência nutricional mascarada de envelhecimento. Além do zinco, a semente de abóbora tem magnésio, que é outro mineral crucial para a saúde vascular e para a produção de energia celular. Tem ácidos graxos essenciais, como o ômega 3 e o ômega 6,
que combatem a inflamação e protegem as artérias. Tem fitoesteróis, que ajudam a regular o colesterol e a melhorar a saúde da próstata. E tem antioxidantes poderosos, como a vitamina E e os carotenoides, que protegem as células dos danos causados pelos radicais livres. Ou seja, não é só um nutriente. É um complexo completo de substâncias que trabalham em sinergia, potencializando umas às outras. Mas o diferencial mesmo está em um composto específico chamado cucurbitacina. Esse composto tem ação anti-inflamatória tão forte que alguns estudos já compararam seu efeito com anti-inflamatórios farmacêuticos. E sabe por que isso é importante? Porque a inflamação crônica é um dos maiores inimigos da função erétil. Ela danifica o endotélio, que é o revestimento interno dos vasos sanguíneos. E quando isso acontece, a produção de óxido nítrico cai drasticamente. Sem óxido nítrico, não tem vasodilatação. Sem vasodilatação, não tem fluxo sanguíneo adequado. Sem fluxo sanguíneo, não tem ereção. Simples assim. Então, quando você consome a semente de abóbora de forma regular, você está literalmente restaurando a capacidade do seu corpo de funcionar como deveria. Você não está forçando nada, não está criando uma reação artificial. Você está fornecendo os recursos que o corpo precisa para se consertar sozinho. E isso faz toda a diferença, porque a melhora é progressiva, é sustentável, é real. Não é um pico de efeito que dura algumas horas. É uma construção de saúde que se acumula com o tempo. Agora, tem uma coisa que eu preciso deixar muito clara. Não adianta você sair correndo para comprar semente de abóbora no supermercado, jogar no liquidificador e achar que vai resolver. Até pode ajudar, mas não vai ter o mesmo impacto. Por quê? Porque a forma importa. As sementes vendidas torradas e salgadas, por exemplo, já perderam grande parte dos nutrientes no processo de aquecimento. As que vêm cruas, mas ficaram armazenadas por muito tempo, podem estar oxidadas, o que diminui a eficácia. O ideal é usar semente crua, fresca, de preferência orgânica, e consumir ela de uma forma que preserve ao máximo os compostos ativos. Uma das formas mais eficazes é deixar as sementes de molho em água filtrada por algumas horas, bater no liquidificador com um pouco de água, coar e beber esse líquido em jejum. Isso facilita a absorção dos nutrientes e evita que você perca os benefícios por causa de uma digestão lenta. Outra forma é triturar as sementes cruas e misturar com mel ou com alguma fruta, formando uma pasta que você pode consumir pela manhã. O importante é ser consistente. Não adianta fazer isso um dia sim e 3 não. O corpo precisa de regularidade para responder. Existe uma forma natural que muitas pessoas estão usando para potencializar ainda mais esses resultados, combinando a semente de abóbora com outros elementos que agem na mesma direção, e essa combinação está no primeiro link da descrição e no comentário fixado. Isso está ajudando homens a recuperarem não só a função, mas a confiança, a vitalidade, a sensação de estar no controle de novo. Vale muito a pena você conferir, porque às vezes a diferença entre continuar sofrendo e finalmente sentir uma melhora está em ter acesso à informação certa, na hora certa. Mas voltando ao ponto central, tem outra coisa que a semente de abóbora faz e que pouca gente sabe. Ela melhora a saúde da próstata. E isso é fundamental, porque a próstata aumentada, que é super comum em homens acima dos 40, 45 anos, gera uma série de problemas que afetam diretamente a função sexual. Dificuldade para urinar, sensação de bexiga cheia o tempo todo, acordar várias vezes de noite para ir ao banheiro, tudo isso interfere no sono, no descanso, na disposição e, claro, no desempenho. E tem mais. A inflamação da próstata, mesmo que seja leve, pode causar desconforto durante a relação.
pode diminuir a intensidade do orgasmo, pode até causar dor. Então, cuidar da próstata não é opcional, é essencial. E sabe o que mais? Quando a próstata está saudável, a produção hormonal também melhora, porque a próstata tem receptores para testosterona, e quando ela está inflamada ou aumentada, a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, que é a forma ativa do hormônio, fica comprometida. Ou seja, mesmo que você tenha testosterona circulando no sangue, se a próstata não está bem, o corpo não consegue usar esse hormônio de forma eficiente. E aí, você tem todos os sintomas de testosterona baixa, mesmo com níveis aparentemente normais no exame. É por isso que eu sempre digo, não olhe só o número no papel. Olhe como o corpo está funcionando. Tem um detalhe técnico aqui que é importante você entender. O zinco da semente de abóbora age inibindo a enzima 5-alfa-redutase, que é justamente a enzima que converte testosterona em dihidrotestosterona em excesso. E quando tem excesso de dihidrotestosterona, a próstata aumenta. Então, o zinco regula esse processo, mantendo a próstata no tamanho saudável, sem bloquear completamente a produção do hormônio ativo. É um equilíbrio perfeito que a natureza já programou e que a semente de abóbora entrega de forma natural. Eu já tive paciente que estava marcado para a cirurgia de próstata, por causa do aumento que estava gerando obstrução urinária severa. Ele começou a usar a semente de abóbora, junto com algumas outras mudanças de hábito, e em 6 meses o tamanho da próstata diminuiu o suficiente para cancelar a cirurgia. O urologista que ia operar ficou impressionado. Ele disse que era raro ver uma resposta tão boa sem uso de medicação. E olha, eu não estou dizendo que todo mundo vai ter esse resultado, nem que a semente substitui tratamento médico quando já tem um quadro grave instalado. Mas estou dizendo que ela tem um potencial enorme e que ignorar isso é desperdiçar uma ferramenta valiosa. Agora vem a parte que muita gente não gosta de ouvir, mas que eu preciso falar. Nada disso vai funcionar se você continuar com hábitos que destroem a sua saúde vascular. Se você fuma, se você bebe em excesso, se você come porcaria todos os dias, se você não dorme bem, se você vive estressado e não faz nada para aliviar esse estresse, não tem semente de abóbora no mundo que vai resolver, porque você vai estar jogando água em um balde furado. Pode até encher um pouco, mas vai vazar na mesma velocidade. Então, o que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte: vamos tratar isso como um projeto de reconstrução. Você não vai consertar tudo de uma vez, mas você vai dar passos consistentes na direção certa. Primeiro passo: alimentação. Corta o açúcar, corta os alimentos ultraprocessados, aumenta o consumo de vegetais, de gorduras boas, de proteínas de qualidade. Segundo passo: movimento. Não precisa virar atleta, mas precisa sair do sedentarismo. Caminhada, musculação leve, qualquer coisa que faça o sangue circular melhor. Terceiro passo: sono. Dorme pelo menos 7 horas por noite, em um ambiente escuro e silencioso. Quarto passo: gerenciamento de estresse. Pode ser meditação, pode ser respiração, pode ser terapia, pode ser hobby, o que funcionar para você. E quinto passo: suplementação estratégica, que inclui a semente de abóbora. Quando você junta tudo isso, o resultado é exponencial. Não é linear. É como se cada mudança potencializasse a outra e, de repente, você olha para trás e percebe que está em outro nível. E o mais bonito disso tudo é que você não está dependendo de nada externo. Você não está refém de um remédio, de um médico, de um tratamento caro. Você está assumindo o controle da sua saúde, e isso é libertador. Tem uma frase que eu sempre repito no consultório e que eu quero deixar aqui com você.
O corpo não é seu inimigo. Ele não está te traindo. Ele não está te sabotando. Ele está apenas respondendo ao que você tem oferecido para ele. Se você oferece inflamação, estresse, falta de nutrientes, ele vai responder com sintomas. Se você oferece nutrição, descanso, cuidado, ele vai responder com saúde. É uma questão de entender a linguagem do corpo e aprender a falar com ele da forma certa. E sabe o que mais? Quando você começa a cuidar da saúde vascular, da produção hormonal, da inflamação, não é só a função erétil que melhora. Melhora tudo: disposição, energia, clareza mental, qualidade do sono, humor, capacidade de concentração, resistência física. Porque tudo no corpo está conectado. Não existe saúde compartimentada. Não tem como ter um sistema funcionando bem e outro funcionando mal. Quando você cuida da base, do fundamento, tudo se beneficia. Eu me lembro de outro paciente, vou chamar ele de Roberto, que veio me procurar porque estava com libido baixíssima. Ele tinha 50 anos, mas dizia que se sentia com 70. Cansado o tempo todo, sem vontade de nada, desanimado, irritado. Fizemos os exames e a testosterona dele estava no limite inferior da normalidade. Podia até passar, mas claramente não era suficiente para ele se sentir bem. Comecei a trabalhar a alimentação, o sono, o exercício e adicionei a semente de abóbora na rotina dele. Em 3 meses, ele voltou no consultório parecendo outra pessoa. Os olhos brilhando, a voz firme, a postura ereta. E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou: "Doutora, eu não sabia que era possível voltar a me sentir assim. Eu achei que era só questão de idade, que era irreversível. E esse é o grande problema. A gente normaliza o declínio. A gente aceita que é normal perder energia, perder libido, perder vitalidade. E aí vai empurrando com a barriga, até que o corpo grita tão alto que não dá mais para ignorar. Mas não precisa ser assim. Você não precisa esperar até o fundo do poço para reagir. Você pode começar agora, hoje, com pequenas mudanças que vão se acumulando e gerando um impacto gigante lá na frente. Agora, eu sei que tem gente que vai ouvir tudo isso e pensar: mas eu já tentei coisas naturais e não funcionou. E eu entendo essa frustração, porque realmente tem muita informação errada por aí, muita promessa vazia, muito produto sem qualidade. Mas a diferença aqui é que a gente está falando de algo com base científica sólida, com mecanismo de ação claro, com resultados observáveis. Não é achismo, não é moda, não é marketing. É bioquímica, é fisiologia, é medicina baseada em evidência. E tem mais uma coisa que eu preciso te dizer. A semente de abóbora é acessível. Você não precisa gastar uma fortuna. Você não precisa importar nada. Você não precisa de receita médica. É algo que está ao seu alcance, literalmente. E isso é poderoso, porque tira a desculpa de que saúde é cara, de que só quem tem dinheiro consegue se cuidar. Não é verdade. Às vezes, as soluções mais eficazes são também as mais simples e baratas. O problema é que ninguém ganha dinheiro te ensinando isso. Então a informação fica escondida, enterrada debaixo de propaganda de remédio, de procedimento caro, de tratamento complicado. Tem também a questão da dosagem. Não adianta comer meia dúzia de sementes por dia e esperar milagre. A quantidade que mostra resultado nos estudos é em torno de 30 gramas por dia, o que dá mais ou menos 3 colheres de sopa de semente crua. Parece muito, mas quando você transforma isso em uma pasta, em um smoothie, em um mix com outras sementes, fica fácil de consumir. E você não precisa comer tudo de uma vez. Pode dividir ao longo do dia, misturar na salada, no iogurte, na vitamina, no que você preferir. Outra coisa importante é a procedência.
Procura sempre sementes orgânicas, porque as convencionais podem ter resíduos de pesticidas, e isso anula parte dos benefícios. E, se possível, compra em locais que têm giro rápido de estoque, para garantir que as sementes estão frescas. Semente velha, rançosa, não só perde nutrientes, como pode até fazer mal, porque os ácidos graxos oxidam e viram compostos pró-inflamatórios. Tem gente que me pergunta se pode torrar as sementes para ficar mais gostoso. Pode, mas torra em temperatura baixa, no máximo 150 graus, por pouco tempo, só para dar uma crocância leve. Se você torrar demais, vai destruir os compostos ativos. E não adiciona sal em excesso, porque o sal em excesso aumenta a pressão arterial. E aí você está dando com uma mão e tirando com a outra. E olha, se você não curte o sabor da semente de abóbora, existem formas de camuflar. Você pode bater com cacau, com banana, com tâmara, com pasta de amendoim e transformar em uma sobremesa saudável. Você pode fazer um pesto, batendo as sementes com azeite, alho, manjericão e usar como molho. Você pode adicionar na massa de pão, de bolo, de panqueca. Tem 1000 formas criativas de incluir isso na rotina sem parecer que você está tomando remédio. Mas, voltando à ciência por trás disso tudo. Tem um estudo interessante publicado no Journal of Medicinal Food que mostrou que homens que consumiram extrato de semente de abóbora por 12 semanas tiveram melhora significativa nos marcadores de função prostática e também relataram aumento na qualidade da ereção. Outro estudo, esse publicado no Nutrition Research and Practice, mostrou que a suplementação com semente de abóbora aumentou os níveis de zinco no sangue e melhorou a produção de testosterona em homens com deficiência desse mineral. E tem vários outros estudos mostrando efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e protetores cardiovasculares. Então, não é anedota, não é história de quem me contou. É dado, é pesquisa, é ciência. E quando você junta a ciência com a experiência clínica, com os relatos dos pacientes, com a observação do que funciona e do que não funciona, você chega em algo sólido, confiável, reproduzível. Agora, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não estou dizendo que a semente de abóbora é a solução mágica para todo e qualquer problema masculino. Não é. Se você tem uma condição médica grave, se você tem diabetes descompensado, se você tem doença cardiovascular avançada, se você tem algum problema neurológico, você precisa de acompanhamento médico, precisa de tratamento específico, precisa de uma abordagem mais ampla. A semente de abóbora entra como um coadjuvante, como um suporte, como uma ferramenta a mais no arsenal terapêutico. Mas ela sozinha não faz milagre em casos complexos. O que eu estou dizendo é que para a maioria dos homens que estão enfrentando dificuldades por conta de maus hábitos, de estresse, de deficiência nutricional, de inflamação crônica leve, a semente de abóbora pode ser exatamente o empurrão que faltava para o corpo voltar a funcionar bem. E o melhor de tudo é que ela não tem efeito colateral. Não interage mal com outros alimentos, não causa dependência, não gera tolerância. Você só tem a ganhar. Tem também a questão psicológica que não pode ser ignorada. Quando um homem percebe que o corpo está respondendo, que a energia está voltando, que a confiança está se reconstruindo, isso cria um ciclo positivo. Ele começa a se cuidar mais, começa a se valorizar mais. Começa a fazer escolhas melhores. E isso retroalimenta o processo de cura. Porque saúde não é só química, não é só biologia. É também mente, é emoção, é atitude. E olha, se você chegou até aqui, é porque você realmente está interessado em mudar, em melhorar, em entender o que está acontecendo com o seu corpo. E isso já te coloca na frente de muita gente que prefere fingir que está tudo bem,
que adia, que nega, que esconde. Assumir que precisa de ajuda, que precisa de informação, que precisa de suporte, já é metade do caminho andado. Então, o que eu quero que você leve daqui é o seguinte: você tem poder sobre a sua saúde. Você não é vítima das circunstâncias. Você não é refém do tempo. Você não está condenado a aceitar o declínio como inevitável. Você pode reagir. Você pode reconstruir. Você pode recuperar. E a semente de abóbora é uma das ferramentas mais poderosas que você pode usar nesse processo. Mas ela só funciona se você agir, se você implementar, se você der ao seu corpo a chance de responder. Não espera até amanhã, não espera até a próxima segunda-feira, não espera até as coisas piorarem. Começa agora. Compra as sementes, prepara do jeito certo, consome com consistência e observa o que acontece. Dá tempo ao corpo para se ajustar, para se regenerar, para se fortalecer. E enquanto isso, cuida dos outros pilares também. Melhora-se na alimentação, melhora o sono, se movimenta, gerencia o estresse. Faz da saúde uma prioridade, não uma opção. E se você quiser acelerar ainda mais esse processo, se você quiser ter acesso a um protocolo completo que une a semente de abóbora com outros elementos que agem em sinergia, que potencializam os resultados, que te guiam passo a passo nessa jornada de reconstrução, eu deixei o link na descrição e no comentário fixado. É algo que já ajudou milhares de homens a recuperarem não só a função, mas a vida, a confiança, a alegria de estar inteiro de novo. Vale muito a pena você dar uma olhada, porque às vezes a diferença entre continuar na mesma e finalmente dar a volta por cima está em ter o mapa certo nas mãos. Eu sei que mudança assusta, que sair da zona de conforto é difícil, que é mais fácil continuar no automático. Mas pensa comigo. Quanto tempo você ainda quer perder fingindo que está tudo bem? Quanto tempo você ainda quer passar se sentindo menos do que você realmente é? Quanto tempo você ainda vai deixar que a vergonha, o medo, a desinformação te impeçam de viver plenamente? A resposta está nas suas mãos. O conhecimento está aqui. A ferramenta está disponível. Agora é só decidir se você vai usar ou não. E lembra, você não está sozinho nessa. Milhões de homens ao redor do mundo estão enfrentando exatamente a mesma coisa. A diferença é que alguns escolhem agir, enquanto outros escolhem esperar. E quem age, mesmo que devagar, sempre chega na frente de quem só fica parado olhando. Então, escolhe ser do time que age, do time que muda, do time que reconstrói. Eu acredito em você. Eu acredito na capacidade do seu corpo de se curar quando recebe o que precisa. Eu acredito que você pode voltar a se sentir forte, viril, confiante, inteiro. E não é ilusão, não é promessa vazia. É possibilidade real, baseada em ciência, em prática clínica, em resultados observáveis. Você só precisa dar o primeiro passo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se tocou em algo que você estava sentindo, mas não sabia como nomear, se acendeu uma luz no fim do túnel, eu te peço que se inscreva no canal, que deixe seu like, que compartilhe com alguém que pode estar precisando ouvir isso também. E comenta aqui embaixo. Me conta como você está se sentindo, me conta se já conhecia a semente de abóbora, me conta se vai testar. Eu leio todos os comentários e sempre que possível eu respondo, porque eu sei que esse tipo de troca faz toda a diferença. A gente cresce junto, a gente aprende junto, a gente se fortalece junto. E quanto mais homens tiverem acesso a essa informação, menos homens vão sofrer em silêncio, menos homens vão aceitar o declínio como destino, menos homens vão desistir de si mesmos. Então, compartilha, espalha, leva essa mensagem adiante.
A saúde masculina precisa sair da sombra, precisa ser falada abertamente, precisa ser tratada com seriedade e respeito. E você pode fazer parte dessa mudança.